minhas estrelinhas, eu sou Esther Souza, bem-vindas à minha constelação. Estrelinhas, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a maquete dos outros alunos da minha sala, yeah! Gente, pra quem não sabe, estou fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo e terminei o primeiro período. E na disciplina de expressão volumétrica e espacial, a gente teve que fazer uma maquete. Eu já gravei um vídeo, gente, mostrando a minha maquete. E eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards, tá bom? Então, gente, hoje eu vou mostrar a vocês as maquetes do pessoal da minha turma. A professora exigiu algumas coisas, as maquetes teriam que ter essas coisas que ela exigiu. Vou mostrar aqui pra vocês como foi que cada grupo fez. Uma das exigências da professora, gente, é que o parquinho fosse uma caixa de areia, ou seja, que no chão do parquinho fosse areia, não fosse nada emborrachado, nem outro tipo de material. E como vocês podem ver nessa primeira maquete aí, gente, o parquinho eles colocaram areia, colocaram uns brinquedinhos, mas em volta do parquinho eles colocaram uma cerquinha, eu acho que feita de palito de picolé. Bem diferente da gente, né? Porque o da gente a gente não colocou cerca em volta do parquinho. E o da gente a gente misturou areia com cola pra fixar melhor. E o deles, pelo que eu estou vendo aqui, não tem areia com cola. Tem só areia, porque a areia parece estar bem soltinha. Aí como vocês podem ver também, gente, o anfiteatro dessa primeira maquete, né? Ficou bem diferente do da gente. Acho que eles utilizaram o isopor para poder fazer a parte das arquibancadas. A cruz deles também ficou bem legal, gente. E eles ainda aproveitaram, gente, para colocar no centro da maquete. Acho que é um espelho de água, como vocês estão vendo aí. E os postes, gente, eles criaram um poste totalmente diferente do da gente. Acho que eles fizeram com palito de fósforo, né? Pintaram a parte de baixo do palito de fósforo para parecer um poste, e a parte de cima pintaram de amarelo para parecer que é a luz acesa. Ficou muito interessante. E aqui tem uma parte de área verde que a professora tinha exigido. A nossa a gente fez com emborrachado. E a deles, pelo que eu tô vendo aqui, eles fizeram com algum tipo de papel. Que a grama parece estar solta, não sei explicar. Fizeram vários banquinhos também, gente, tá vendo? Bem pequenininho, marronzinho. Fizeram aqui o estacionamento, ainda fizeram um carrinho muito fofo, gente, pra colocar no estacionamento. A gente também queria colocar, mas só que acabou que não deu. Não deu tempo da gente fazer o carrinho. Os caminhos deles, eles fizeram com esse papel cinza, né? Fizeram as árvores bem menores do que a da gente ficaram maiores, mas a professora exigiu um tamanho específico, 4 a 6 metros de tronco e 4 a 6 metros de copa, se eu não me engano. Então, não importa se é maior ou menor, mas tem que estar dentro dessas especificações que a professora pediu. Próxima maquete, gente, a gente já pode ver as árvores totalmente diferentes da gente. Essas árvores parecem ser com plástico, feitas de plástico. Não sei se é árvores já compradas que eles compraram assim, ou se é árvores que eles pegaram pedaços de flores, de plantas artificiais, juntaram e fizeram uma árvore, não sei. O da gente a gente fez com bucha de prata, de lava-prata. A gente pintou a bucha e fez as árvores. Tá vendo como fica totalmente diferente? Cada pessoa tem que fazer a mesma coisa, só que cada cabeça pensa diferente. A criatividade leva a criar coisas diferentes. O anfiteatro deles, gente, como a gente já pode ver aqui, também ficou totalmente diferente. Eles fizeram o anfiteatro como se fosse subterrâneo. Em vez de eles fazerem pra cima, a arquibancada pra cima do isopor, eles cavaram um buraco no isopor e fizeram a arquibancada em volta assim do buraco que eles cavaram no isopor. E o centro seria o palco do anfiteatro. Ficou muito legal. Aí eles fizeram também umas casinhas, colocaram as florezinhas. E o caminho deles, gente, ficou marronzinho. E em volta tem também a área verde, né? E pelo que eu tô vendo aqui parece papel cambuça, mas eu não sei se é. Era uma cruz também, gente, a cruz deles também ficou totalmente diferente, mas também ficou muito bonitinha. E a cruz também era outro elemento obrigatório. E aqui também, gente, o parquinho deles que ficou muito fofo, eles fizeram um parquinho circular, ficou muito fofinho. Colocaram os brinquedinhos em volta do parquinho, eles colocaram florezinhas. E aqui o rio deles, gente, a gente pode ver o mirante que eles fizeram, né? Eu acho que eles fizeram de papelão. E aqui o rio, gente, eles colocaram o rio, acho que com gel, com tinta azul, não sei, mas ficou bem bonitinho. E colocaram umas pedrinhas, gente, pra simbolizar o rio. Eu não tinha falado do rio da primeira maquete, gente, mas voltando aqui a gente pode ver o rio que eles fizeram também. Eu acho que eles cavaram uma parte do isopor pra poder fazer o rio. Aí eles pintaram com tinta preta e com tinta azul pra poder dar uma profundidade do rio, né? Colocaram também um anfiteatro. Pronto, essa terceira maquete, gente, totalmente diferente das outras duas que a gente acabou de ver. Essa terceira maquete tem bastante branco e bastante verde. A gente pode começar vendo o estacionamento, gente. O estacionamento deles, eles dividiram. E tem algo dourado em volta do estacionamento, que eu não sei o que é. Não sei se é aquelas colas coloridas douradas, mas ficou bem bonito. E eles fizeram uns elementos bem diferentes assim, porque a professora exigiu que a gente fizesse
um abrigo. Eu acho que essa parte deles branca, que parece uma flor, deve ser a parte do abrigo. Aí aqui a cruz deles, as árvores deles também ficou bem parecida com a da gente, mas ficou muito legal. E essa parte daqui, gente, bem grandona, que eu não sei identificar o que é. Será que esse é o anfiteatro? Acho que esse que é o anfiteatro, gente. Essa parte bem grandona branca, tá vendo? Fizeram uma modelagem totalmente diferente. E o anfiteatro deles, o palco é aberto, mas só que a arquibancada é coberta. Fizeram um rio, gente, tá vendo que eles fizeram um rio? E colocaram gel dentro, que me ficou muito legal. E pintaram o isopor, né, de azul, pra poder ficar assim mais vibrante. E aqui nessa parte, gente, vocês podem ver o mirante que eles fizeram bem grande. Cada um fez de um jeito diferente, isso é muito interessante. A próxima maquete, gente, a gente pode ver que também ficou totalmente diferente. Mas ficou muito fofinha, gente. Olha os postes que eles colocaram. Ficou muito bonitinho, os postes bem fininhos mesmo. E eles fizeram no centro da maquete uma fonte. Eu acho que é uma fonte no centro da maquete. E os bancos que eles fizeram mesinhas também, ficou muito legal. Cruz deles aqui, aí aqui o anfiteatro, aqui o parquinho deles, gente. Eles fizeram o chão com papelão e colocaram os brinquedinhos em cima, ficou muito legal. Aí tem esse outro daqui, gente, que eles fizeram os caminhos foi outra coisa que a professora exigiu que a gente fizesse e tinha que ter um caminho que levasse até a cruz. Aí eles fizeram aqui os caminhos, cada um levava pra um lugar. Um levava pro parquinho, outro levava até a cruz, outro levava até o mirante, né, que dá a vista pro rio. O rio deles, gente, eles colaram, pegaram o isopor, colaram outra parte embaixo, outro isopor embaixo e pintaram esse isopor de baixo de azul, pra simbolizar o rio. E como o rio tá num nível mais abaixo da praça, então ficou muito legal. Eles fizeram aqui o mirante deles, né, eu acho que com palito de picolé. E fizeram aqui a cruz, fizeram aqui as árvores. As árvores deles, eu acho que eles fizeram igual a da gente. O mesmo conceito, no caso, né? Que foi com bucha de teto. E aqui eles fizeram o parquinho também, eu acho que eles usaram um rachado. E eles também botaram um cercadinho em volta do parquinho, igual aquele primeiro que a gente viu. Só que o primeiro a gente tinha visto com palito de picolé. Esse daqui não é com palito de picolé. Aí eles colocaram também as escorregas, né? Os brinquedinhos. E os caminhos deles eles fizeram de branco. E aqui, a parte da entrada, fizeram, eu acho que com biscuit. E as mesinhas deles, gente, ficaram super minúsculas. Eu acho que eles fizeram com isopor, pelo que eu tô vendo aqui. E eles fizeram também os postes, gente. Olha, tá vendo? O poste já, outro poste diferente. Ali é um caminho de terra que eles colocaram. E o anfiteatro, eles fizeram um anfiteatro de biscuit. E a parte verde, gente, a parte de grama, né, tá parecendo... Como é o nome daquele papel? Camurça, tá parecendo papel camurça. Estacionamento, gente. Esse foi o estacionamento mais diferente que eu vi até agora. Porque todos os estacionamentos que eu tava vendo, inclusive o da gente, foram retos, assim, né? Tinha que ter 10 vagas de estacionamento, incluindo 3 vagas preferenciais. Aí todos os que eu vi até agora eram vagas retas, separando somente as 10 vagas. E essa daqui, eles colocaram diferente. Eles colocaram 4 vagas primeiro e depois eles colocaram 6 vagas, completando as 10 vagas. Mas ficou também muito legal, muito interessante. E também na parte do estacionamento, na frente e atrás, eles colocaram como se fosse arbustos com flores. Ficou bem fofinho. Entrando agora na próxima maquete, gente, já começamos aqui vendo o poste. Esse poste é totalmente diferente dos outros. É um poste bem grande e parece aqueles postes de avenida, sabe? E aqui no meio, a gente pode ver já o anfiteatro. E em volta do anfiteatro colocaram alguns banquinhos. Parece ser feito de papel, os bancos. Aí os caminhos deles, gente, eles decidiram fazer, né, com esse papel mais marronzinho, que ficou bem legal também. As árvores fizeram também com bucha de prato e colocaram um papel verde pra ser a grama, né, pra simbolizar a grama. E ali, gente, fizeram também a cruz. A cruz deles tá parecendo que é de isopor. E aqui também fizeram o parquinho, gente, ficou muito legal, ficou bem quadradinho, bem certinho o parquinho deles. E aqui, gente, o mirante deles ficou bem legal, eles fizeram de palito de picolé, pintaram com tinta marrom, ficou muito interessante. E a parte do rio deles, gente, parece que eles colaram papel azul. Essa próxima maquete, gente, a gente pode ver já a parte da grama. A parte da grama tá parecendo bem soltinha, igual daquela outra maquete que eu tinha falado. Eu acho que eles fizeram com algum tipo de papel, não sei. O giz de cera, talvez tenha raspado assim o giz de cera, né, pra poder ficar aquele granulado, colocaram em cima com cola, não sei, mas ficou bem legal. Aí tem os postes também. Eu acho que eles fizeram com palito, né, de churrasco, não sei. Palito de dente. As árvores, o caminho. Eu acho que esses negocinhos devem ser os banquinhos coloridos. As mãezinhas dos banquinhos, o vermelhinho e o azulzinho. Aí aqui no meio um anfiteatro, eles fizeram a mesma ideia daquele outro.
que foi cavar, né, um isopor, e em volta, assim, fizeram as arquibancadas, e no meio, no centro, seria o palco do anfiteatro. O cantinho tem a cruz também ficou muito fofinha, gente. A gente pode ver também o mirante deles, né, que eles fizeram com palitinho, ficou bem legal. Aqui a parte do parquinho, gente, ficou muito interessante porque eles fizeram até um pula-pula. Eles pegaram aquelas redinhas e colocaram em volta emborrachado e ficou como se fosse um pula-pula, ficou muito interessante. Aí naquela parte eles fizeram também como se fosse uma área pra um parquinho de animais, eu não sei. Tem um negócio que rola assim, né, que sobe, o estacionamento deles, né. Eles fizeram um estacionamento de preto, aí marcaram as divisões de branco e colocaram em volta como se fosse uma cerca, em volta do estacionamento. E o caminho deles, gente, eu acho que eles só pintaram mesmo, porque ainda dá pra ver a textura do isopor. Essa daqui foi a da gente, que você já conhece, aqui o anfiteatro, que a gente fez de emborrachado. A gente fez virado pra um lado que não batesse tanto sol. Aí aqui os postes da gente, tá vendo como ficou bem diferente? A gente também pintou a pontinha de amarelo pra aparecer a luz. As árvores que a gente fez com bucha de prato, né? Que a gente pintou a bucha pra poder ficar dessa cor. Aqui a grama que a gente fez com emborrachado. Os caminhos que a gente fez com papel. E teve umas partes do chão que a gente fez com emborrachado também. Aqui o nosso parquinho, gente, que foi eu que fiz os brinquedinhos. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver. E a gente fez o parquinho, né? Tá vendo que eu falei pra vocês? A areia da gente tá muito mais compacta, porque a gente misturou com cola. E a gente não especificou algo redondo, algo quadrado. A gente só colocou areia e pronto. Mas a gente viu, acabou de ver, né, em algumas maquetes que eles especificaram. Teve umas que ficaram bem quadradinhas, outras ficaram com área redonda. Ficou muito fofo. E a gente colocou também alguns arbustos aqui em volta. E dá pra ver também, gente, o nosso estacionamento. Tá vendo que eu falei pra vocês que o nosso estacionamento tá reto, somente por divisões das vagas. Aí tem esse outro, gente, que ficou totalmente diferente. O chão eles fizeram a grama com emborrachado, né, a parte verde. Aí eles fizeram a outra parte dos caminhos com o papel marrom, eu não sei se foi emborrachado também, meio marrom, meio bege. Aí fizeram as árvores, ficou muito interessante. Eles fizeram com bolinha de isopor, cortaram no meio, pintaram de verde e ficou assim as árvores, ficou muito legal. Os postezinhos, gente, eu não sei como é que eles fizeram, mas também ficou bem interessante. E cada caminho levando pra um lugar, né, assim como a professora pediu. Ali a cruz deles, que também ficou muito interessante. Ali, gente, o mirante deles, eles fizeram com palito de picolé. Picolé não, um palito de churrasco. E aqui o anfiteatro deles, gente, tá vendo que ficou bem interessante. Eles fizeram as arquibancadas com isopor e fizeram um círculo pra ser o palco e colaram. Ficou muito legal, cada um fez de um jeito diferente. Aí aqui também, gente, tem a parte do parquinho que eles colocaram um escorrego. E ali na parte do rio também, gente, eu acho que eles colocaram um papel colado ou então a emborrachado. E essa outra maquete, gente, que ficou muito fofinha, gente. Começando pelo estacionamento, eles fizeram as 10 vagas diretas, dividiram as vagas certinho e tal. Aqui a entrada, os postes deles, gente, eu achei muito fofinho. Eles pegaram um palitinho e em cima do palitinho pra fazer a lâmpada, eles pegaram aquelas bolinhas, não tem aquelas pérolas que faz artesanato, que faz pulseira, sabe? Eles pegaram aquelas pérolas e colocaram em cima do palitinho. E em cima da pérola colocaram outra coisa. Aí ficou parecendo como se a pérola fosse a lâmpada, ficou muito legal. Aí eles fizeram as árvores também, né, no mesmo conceito da gente, só que ficou bem mais delicado, porque cortaram os pedacinhos menores da bucha. Aí eles fizeram as mesinhas, gente, e os banquinhos, tudo branquinho, ficou muito clean. Aí fizeram ali, gente, aquela parte que eu acho que é do abrigo. Parece um coração, ficou muito legal. A parte do parquinho, gente, deles ficou muito fofa. Aqui o anfiteatro dele, gente, ficou bem mais alto. E eu acho que eles fizeram com isopor. E cobriram em volta com papelão, mas ficou bem legal também. E eles fizeram um palco um pouco diferente. Todos os que a gente viu até agora, inclusive o da minha equipe, né, foram uma circunferência completa. E o deles, eles pegaram um círculo, né, e dividiram no meio. Usaram só metade do círculo. E aqui também o mirante deles, que ficou bem grande, ficou circular também. Colocaram um parapeito, né, para as pessoas não caírem no rio. E fizeram um rio também aqui, ó. Pintaram o isopor, né, de azul e colocaram um gel em cima. Essa outra, gente, a gente já começa vendo aqui o estacionamento. Eles pintaram, né, o chão, pintaram o isopor de cima, separaram as vagas, colocaram as vagas preferenciais. Fizeram até um carrinho aqui, ficou muito fofinho. Eles fizeram também arbustos, gente, e
colocaram várias florzinhas. Aqui é a parte de entrada, né, da praça. Colocaram um cercado em volta, gente, ficou muito legal. Ó, fizeram também um laguinho aqui. Eu acho que é um laguinho, ficou muito legal. Fizeram uma parte com areia, né, os caminhos eles fizeram com areia. Ficou bem interessante, foi diferente de todos que a gente viu até agora. Ali o mirante dele eles fizeram de um canto ao outro do rio. A cruz fizeram de madeira. O rio dele, gente, não dá pra ver direito na filmagem, mas eu acho que eles pintaram, né, com tinta azul e colocaram umas pedrinhas, umas folhinhas pra simbolizar que era o rio. Então, gente, esse foi o vídeo mostrando as maquetes dos outros alunos, comentando um pouco, vendo as diferenças. Vocês puderam perceber que todas tinham praticamente os mesmos elementos, que foram os elementos que a professora exigiu, mas que cada elemento foi diferente. Vocês puderam ver o rio, vocês puderam ver as arquibancadas, vocês puderam ver o anfiteatro, vocês puderam ver a cruz, né, que a professora exigiu que tivesse, as vagas de estacionamento, o parquinho, todos diferentes, cada um com sua personalidade, cada um com seu estilo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, fique com Deus, beijo e até o próximo vídeo.